E aí, galera, agora a gente vai encarar, então, a anatomia e fisiologia do sistema ventilatório. Para entender o sistema ventilatório, a gente tem que entender que esse sistema ele funciona assim, ó, vias aéreas. O que são vias aéreas? O lugar onde o ar vai passar. E aí, nesse caso, né, tem duas entradas para esse ar passar. No caso, as fossas nasais e a boca. Então, as fossas nasais é a porta principal de entrada de ar. Por quê? Porque nesse caso, as fossas nasais elas são revestidas por pelos, né? Aqueles cabelinhos lá que eles estão como aqui, ó. Nesse caso, um em cima, um embaixo, formando um verdadeiro filtro, né? Um filtro de ar, que além de tudo, essa células aqui ela tem mucosas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa mucosa ela vai secretar um muco, que a gente chama de muco respiratório. E esse muco, então, atua como se fosse uma cola, onde as partículas em suspensão, ela vai bater aqui, né, nesses pelinhos, e vai ficar tudo ali grudado, e que mais tarde, né, aquilo seca e vira meleca. Beleza? Bom, mesmo assim, o que acontece? O epitélio que está aqui revestindo a mucosa, né, nasal, o que acontece com ela? Ela também tem cílios, certo? Essa mucosa. E aí, o que acontece? Essa mucosa, então, ela é imensa, né? Ela vai se expandir pela face e vai terminar aqui na faringe. A faringe, né, que vai se comunicar com a boca, onde a boca seria aqui a segunda entrada do ar, né? Então, a entrada, digamos assim, secundária do ar. Caso o nariz falhou, o que acontece? Tem a boca aqui para poder o ar entrar. Então, isso aqui termina na faringe, e a faringe é o fundo da nossa boca. E lá a gente vai ter dois caminhos. Um caminho que vai ser o esôfago, que é o que nós vimos na aula do sistema digestório. Quem não viu, galera, ó, clica aí, sistema digestório. Mas a aula de hoje é o sistema ventilatório, então a gente vai focar no sistema ventilatório. Mas lembrar, ó, que a faringe é um órgão que serve para os dois propósitos, né? Ou seja, para o sistema digestório e para o sistema ventilatório. Então, o ar quando passa para a laringe, né? Então, que é essa parte que corresponde ao sistema ventilatório, o que é que vai acontecer? Então, passa antes, né, pelaquela cartilagem chamada de epiglote, e essa abertura da laringe, né, que dá acesso à laringe, que a gente chama de glote. Então, glote é a entrada da laringe e que existe uma válvula, né, uma cartilagem, que a gente chama de epiglote. Então, quando a gente come alguma coisa, o alimento ele tem que passar para onde? Para o esôfago. Não pode cair na glote. Se cair na glote, a gente vai sufocar, né? Vai morrer sufocado. Não pode, ó. Alimento, esôfago. Vai passar ali por trás. Então, esquece aqui, nesse caso, o sistema digestório. Vamos focar no ventilatório. Então, a laringe também é interessante porque é aqui que estão as cordas vocais. E aí as cordas vocais estão por aqui, né, na laringe, e quando a gente expira, né, existem uns músculos que vão mexer essas cordas vocais e assim a gente vai produzir o som. Né? Então esse som da minha voz que vocês estão vendo aí, vem de quem? Das cordas vocais que estão na laringe. Aí a laringe ela termina mais ou menos aqui, no finalzinho lá do pescoço, onde vai começar aqui a traqueia. Então a traqueia é um tubo de cartilagem, revestido também por células, que é bastante interessante, que são células ciliadas, né? E essas células ciliadas que estão aqui, que revestem a traqueia, elas ficam varrendo, né? Esses cílios ficam sempre batendo aqui para cima, para caso alguma impureza, né? Que o nariz ou a boca deixou passar, então ainda tem a traqueia ainda para poder fazer essa limpeza. Bom, a traqueia termina e acontece o que aqui com ela? Então, ela se divide, ela se bifurca em duas. Essa bifurcação é que a gente vai chamar de brônquios. Então, a gente tem um brônquio direito, brônquio esquerdo. E aí, o que acontece? Né? Esses brônquios, então, é o que vai entrar aqui, né, nos pulmões. Então, como vocês podem perceber, né, o que é o pulmão? O pulmão é isso aí, tá vendo? Então, já foi aí o pulmão. Agora, como é que funciona essa história dentro do pulmão? Então, se a gente cortar o pulmão, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que esses brônquios eles vão ficar cada vez mais finos.
Ó, os brônquios vão ficar cada vez mais finos, mais finos, mais finos, e vai ficar na espessura de um canudo bem fininho. E quando chegar nessa espessura desse canudinho fininho, ele vai terminar em um monte de estruturas, né, globosas, né, que parecem bolas, né, e que a gente chama isso aqui de quê? De alvéolos pulmonares. Então, esses alvéolos estão aqui interagindo com os vasos sanguíneos. Então, vai existir muitos vasos sanguíneos aqui no pulmão para poder fazer a hematose, que é o processo que vai ocorrer a nível do pulmão, né? A nível desses alvéolos pulmonares. Beleza? Então, acho que já está tranquilo aqui a anatomia, né? Só mais um pouquinho aí de fisiologia. Vamos ver aqui, ó. Então, o ar entra pelo nariz ou pela boca, cai na faringe, da faringe vai para a laringe, na laringe tem a válvula epiglote, tem a abertura da laringe que a gente chama de glote, cordas vocais, isso aqui, né, é a traqueia ela se bifurca, né, ela forma aqui os brônquios, esses brônquios direito e esquerdo vão ficar cada vez mais finos, e esses brônquios super finos terminam onde aqui, né, num caixinho de células que a gente chama de alvéolos pulmonares. E aí, esses alvéolos, o que vai acontecer? Né? Então, o processo de hematose. Então, é aqui que vai ocorrer a troca de gases a nível do sangue e a nível de pulmão, entre aspas, né? Que, na verdade, onde ocorre esse processo? Nos alvéolos. Então, o sangue com gás carbônico, que é o sangue venoso, ele vai vir aqui, ó, com 5% de CO2. E aqui na atmosfera tem 0,05% de CO2. Então o que acontece? Por uma pressão de difusão, lembra o que é difusão? A substância passar de onde tem mais para onde tem menos. Então isso aqui vai acontecer, ó, CO2 sai, e aí o que acontece? Ó, e agora a gente inspira. Quando a gente inspira, o oxigênio entra, né, para passar aqui pelas células dos alvéolos e passar para o sangue. Quando isso acontece, olha aí, ocorreu a hematose. O oxigênio agora, né, faz parte aqui do nosso sangue, tá certo? Ele é incorporado, né, onde exatamente? Agora a gente tem que falar um pouquinho, né, que são as hemácias. Então, as hemácias, elas são os glóbulos vermelhos. Nesses glóbulos vermelhos tem uma proteína chamada de hemoglobina. Então, quer dizer que essas hemácias é que vai transportar esse oxigênio para as nossas células, tá? E aí compondo aí esse sangue que a gente chama de sangue arterial. Beleza. E também dentro das hemácias, onde vai estar aqui o gás carbônico, que vai se difundir, né? Hemácia capilar, do capilar, exatamente para onde? Para o alvéolo, do alvéolo para a atmosfera. Ok, galera? Então é assim que ocorre esse processo que a gente chama de hematose. Lembra que tem que ter duas cores? Lembra de escrever no seu caderno assim, ó, hematose. Então começa azul, termina vermelho. Sangue venoso se transformando em sangue arterial. Então, é para isso que existe esse sistema, para que ocorra esse processo de troca de gases, né? E isso é tão importante nos tempos atuais. Mas vamos lá. Falando mais um pouquinho da anatomia, gostaria de ressaltar aqui, ó, a existência de um músculo super importante, que vai ser aqui o divisor, né, entre o tórax e o abdômen. Esse músculo chama-se diafragma. Então, é o diafragma que vai fazer o que aqui? A maior parte dos movimentos respiratórios, de inspiração e expiração. Então, quando a gente inspira, o diafragma desce. Ó, inspirou, o diafragma desceu. Então, quer dizer que o diafragma está mais ou menos aqui assim. Quando a gente inspira, ele desce. Ou seja, ele empurra estômago, né, intestino, aqui para baixo. E aí quer dizer que expande a caixa torácica, né? Então a pressão atmosférica acaba sendo maior, né? Então
o oxigênio, ou seja, os gases, entram no pulmão, isso vai expandir esses alvéolos, ok, pessoal? E aí acontece esse processo de inspiração. Quando a gente expira, ocorre o contrário. O diafragma sobe, pressiona esses alvéolos, e aí faz o quê? Ele vai murchar. E aí, ao murchar, está ocorrendo o que aqui? A expiração. Tá certo? Então, quer dizer que essas bolinhas, o que acontece com elas? Elas inflam e murcham. Inflam e murcham, de acordo com o que aqui? Com essa pressão que o diafragma está provocando. Beleza? Então, isso é super importante para vocês entenderem que todo esse processo ocorre via difusão. Sobre o oxigênio, como é que funciona essa história? O oxigênio, 21% é o que está na nossa atmosfera de oxigênio. É isso que está aqui nos alvéolos. Lá no sangue, isso está em torno de 14%, 15%. E aí o oxigênio se difunde, ó, de onde tem mais para onde tem menos. Tá certo? Então, a palavrinha mágica que determina a hematose é a difusão dos gases, ok? Sempre obedecendo um gradiente de concentração. Quer dizer que isso vai de onde tem mais para onde tem menos. Perfeito. Até aí, tudo bem, né? Agora vamos ver através de uma imagem mais bonitinha, né? Meu desenho ele foi legal para vocês copiarem. Mas vamos ver aqui por outra imagem como é que tudo isso funciona, tá certo? Bom, aí novamente ali vocês estão vendo as fossas nasais, que é a entrada principal do ar, né? Que lá tem os pelos para poder filtrar o ar. A boca, que vai se comunicar com as fossas nasais através da faringe. A faringe vai dar o acesso, né, à laringe. A laringe vai passar isso para a traqueia. A traqueia ela vai se bifurcar, né, formar os brônquios. Esses brônquios vão se ramificar, né, ou nesse caso, né, cada vez ficar mais finos, formando, nesse caso, os bronquíolos. E esses bronquíolos terminam onde? Termina nos alvéolos pulmonares. Nesses alvéolos é que vai ocorrer o processo de hematose. Sai CO2, entra O2. E assim está ocorrendo esse processo de troca de gases, de troca gasosa. Mas uma vez que esses gases eles entram no sangue, como é que eles são transportados? Porque assim, os gases eles não podem ser transportados diretamente na forma de gás. Ele tem que se combinar através de moléculas, né, de substâncias químicas, para que não ocorra um processo chamado de embolia. Galera, lembra quando falta água, né, e o tanque seca? Então, faltou água na nossa casa, o tanque secou. Entrou ar na tubulação. O que acontece? Às vezes, né, a água chegou, o tanque ali, né, tá lá cheio, mas simplesmente a água não consegue chegar ali à torneira. Por quê? Porque tem ar. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a pessoa tem uma coisa chamada de embolia. Então, a embolia vai ser o quê? Aqui, uma bolha de ar na circulação. E isso vai provocar a morte. Então, para que esse ar não entre, né? Então, existe aqui os transportadores de gases, tá certo? Então, a gente vai começar aqui pelo oxigênio. Então, como é que ocorre o transporte do oxigênio em nosso sangue? Ok, galera? Ó, vamos tentar entender isso. Desse transporte de oxigênio ocorre mais ou menos assim, ó. Então, mais ou menos 5% do oxigênio que entra, ele fica dissolvido no plasma. Lembra? Plasma é a parte líquida do sangue. Então, vai ficar dissolvido no plasma. E mais ou menos 95% como oxihemoglobina. Então, o que é essa oxihemoglobina? Bom, lá vai, hein? A gente vai ter que entender esse trem aqui agora. Então, a oxihemoglobina ou hemoglobina é o que está dentro das nossas hemácias. Então, quem vai transportar gases? Glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos, que a gente chama de eritrócitos, ou popularmente, né, hemácias, dentro deles tem uma proteína que a gente chama de HB. Que é HB? A hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína, ó, uma proteína, HB, hemoglobina. Uma proteína, então, que ela tem 4 cadeias.
essas 4 cadeias, elas têm ferro na composição dela. Aí esse ferro é o que vai chamar aqui, nós vamos chamar de grupo M. Então, o que é o grupo M? É onde tem o ferro. E aí o ferro, o que acontece? Ele tem alta afinidade com o oxigênio. Lembra? O ferro enferruja na presença do oxigênio. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui, ó. Então, esses núcleos de ferro é que vai reagir com o oxigênio, certo? Ou seja, o oxigênio vai ligar nas hemácias nesse grupo M, né, que tem ferro, ó, ferro e ferro. E aí o que vai acontecer, né? Então, o oxigênio se ligou, que na verdade o ferro que está aqui chama-se FeO, né, que é o óxido ferroso, e quando reage com o oxigênio, ele forma aqui o FeO3. E assim, é mais ou menos nessa história que ocorre aqui a formação do ferrugem, entre aspas. Então é por isso que existe uma diferença muito grande da cor do sangue, né, que está indo para as células, né, arterial, e do sangue que está voltando das células, que é o sangue venoso. Então, quando a gente faz o exame de sangue e vê lá o sangue venoso, né, a gente se espanta, uau, que cor diferente. Olha lá, galera, ó. Olha a diferença aí do sangue venoso para o sangue arterial. Olha a cor, né? Super diferente. Então, quer dizer, por que o sangue é vermelho? Porque o ferro, que está aqui dentro dessas hemoglobinas, está oxidado, ou seja, está na forma de ferrugem, né? E o ferrugem é aquela cor avermelhada. Então é assim, dessa forma, né, que vai ocorrer o transporte do oxigênio, beleza? Então, através da oxihemoglobina. Então, o que é essa oxihemoglobina? É o que a gente vai representar quimicamente assim, HbO2. Então, HbO2, oxihemoglobina. Então, essa oxihemoglobina é o que vai ser formado aqui no pulmão, né? Então, o pulmão que vai receber, né, vai doar esse oxigênio lá para as hemácias, e para quando isso chegar em nossas células, então as hemácias vão lá e vão entregar esse oxigênio para elas. Perfeito? Então, a hemácia, ela vai e volta, né? Então, ela vai lá, ó, no pulmão com HbO2, para chegar lá, ó, nas células, não é isso, gente, ó? Chegar aqui nas células e dizer, as células, olha aí, gatinhas, ó, oxigênio aí para vocês, e aí, como é que estão? Tudo bem? Aí as células, beleza, bom, só que eu vou mandar um gás aí, ó, vou pegar esse CO2, mas vou mandar um negócio aí para vocês. E aí, quem vai ser esse negócio que essas células vão mandar? O gás carbônico, tá vendo? Então, as células vão lá, vai obter energia, né? Vai usar isso aqui para produzir energia. E, nesse caso, devolve aqui o gás carbônico. Então, nesse momento, o que vai ocorrer o que aqui? A transformação do sangue arterial em sangue venoso. E a hemoglobina, uma parte, vai segurar esse CO2, formar a carbohemoglobina, e aí isso vai chegar lá no pulmão, e lá no pulmão libera o CO2 e entra quem? O O2, tá vendo? Então a gente já entendeu mais ou menos como é que ocorre esse processo. Hemácias leva o oxigênio para as células, hemácias trazem o gás carbônico das células para o pulmão, para que lá no pulmão você faça o quê? A expiração, jogar fora quem? O CO2. Beleza? Como ocorre o transporte do CO2? Ou seja, como ocorre o transporte do gás carbônico? O gás carbônico, 25% é transportado como carbohemoglobina. Então, observe que só 25% ele vai ser transportado dessa forma, ok? Então, a maior parte do CO2 vai ser transportado na forma de bicarbonato. O que é o bicarbonato? Bicarbonato é o HCO3, beleza? O íon bicarbonato. Porém, tem um detalhe, 5% é dissolvido no plasma, 25% como carbohemoglobina e mais ou menos 70% com bicarbonato. Então, aí você tem uma variação para cada situação dessa, tá certo? Bom, como carbohemoglobina, tranquilo, né? O que a gente já aprendeu. As células vão liberar o gás carbônico, esse gás carbônico vai se ligar às hemácias, e aí essas hemácias trazem esse CO2 de volta, né? Lá no pulmão ocorre o quê?
a expiração, jogou fora, entra o O2, vai lá para as células e aí vai. Esse ciclo infinito que vai garantir a nossa vida, né? Então a vida basicamente ela é isso, né? Porque com oxigênio, que as células têm o que aqui, gente? Energia. Não esquece disso, né? Respiração, energia. Quem respira é suas células. Então as células estão lá produzindo energia, e aí você está vivo, né? Graças a isso. Mas lembre que tem um detalhe: as células produzem gás carbônico e água. Então não é somente, né, o CO2 que está sendo produzido, mas aí também tem o quê? A água. Então entra o O2, né? E nesse caso sai o gás carbônico e a água. Então o que vai acontecer? Uma reação química muito massa. Como vimos, as células produzem gás carbônico e água. Então o gás carbônico e a água, o que acontece com eles? Vão ser absorvidos pelas hemácias. As hemácias, então, o que acontece com elas? Elas vão fazer aqui uma reação através de uma enzima chamada de anidrase carbônica. Então, essa enzima anidrase carbônica, o que ela faz? Ela vai fazer aqui uma reação e dentro da hemácia vai ocorrer a produção do ácido carbônico, que é H2CO3. Então, o que é H2CO3? Ácido carbônico. Esse ácido ele vai se dissociar muito rápido. E essa dissociação ela vai liberar H+, e HCO3. Então, HCO3 é exatamente o que aqui? O bicarbonato. Então, esse bicarbonato é que vai ser a forma, né, principal que o gás carbônico está sendo transportado pelo plasma. Ok? Presta atenção nisso, né? Pelo plasma. Quer dizer que isso aqui vai ser transportado lá no líquido, né, que compõe o sangue, que é o plasma. Beleza. Quando chegar perto do pulmão, né, quando isso aqui agora chegar perto, ocorre a reação ao contrário. Aí esse H+, mais o HCO3 se junta novamente, formando o ácido carbônico. A anidrase carbônica entra em ação de novo. E aí quando chegar lá no pulmão, o que acontece lá no pulmão? Então, vou liberar, né, no pulmão gás carbônico. E olha aí, galera, ó, e água. Olha que massa. Então, é assim que acontece a maior parte da excreção do CO2. Então, como é que o CO2 ele vai ser liberado, né? Ele vai ser excretado na nossa expiração dessa forma, tá vendo? Então, vamos lá, repetindo. Células produzem gás carbônico e água. Junta, forma ácido carbônico, que é H2CO3. Ó, só você fazer aqui a junção, ó. 2 hidrogênios mais 3 oxigênios, ó, H2CO3. O que acontece? Rapidamente isso aqui se dissocia e libera no plasma H+, e HCO3. Aí alguém vai lá e lembra, espera aí, professor, esse H+ é aquele que determina a acidez? Sim. Então, o que acontece? Quer dizer que quanto mais gás carbônico você tem no seu plasma, né? Então, isso é meio ruim. Por quê? Ou seja, porque vai diminuir, né, o pH. E se diminui o pH, significa que a acidez vai aumentar. Né? Então, poderia provocar aqui uma acidose. E aí, é isso que vai determinar o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório. Tá? Então, exatamente onde? Na nuca, né, na nossa nuca, existe lá o bulbo. E esse bulbo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo, então, o controle da respiração. Lá vai ter o chamado CCR, o Centro Cardiorrespiratório. E a partir dos níveis de gás carbônico no sangue, aí eu determino o aumento desse ritmo cardíaco e ventilatório. Então, a gente aumenta essa ventilação para poder expelir mais rápido esse CO2 e o pH do sangue não ser alterado. Perfeito? Bom, voltando para cá, o que a gente tem? H+, HCO3 entra na hemácia novamente, a enzima transforma de novo, né, em ácido carbônico, e aqui eu vou ter a liberação de gás carbônico e água quando isso chegar perto de onde? Do pulmão, chegar perto lá dos alvéolos. E assim, a explicação inicial, né, que a gente excreta, né, que a gente expira gás carbônico e água. E agora fica mais fácil de vocês entenderem isso.
Beleza? Para a gente fechar a nossa aula, só falta a gente falar do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é um gás que é produzido pela combustão incompleta. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o material ele queima, né, está faltando ali oxigênio, o que acontece? A combustão incompleta, e ao invés de produzir CO2, produz o monóxido de carbono, que é o CO. O CO ele tem um problema imenso. Por quê? Porque ele vai fazer uma ligação estável com a hemoglobina. Então a hemoglobina, né, ela devolve oxigênio para a célula, né, pega o gás carbônico, devolve para o pulmão. E aí quer dizer que com esses gases, essa ligação é instável, quer dizer que a qualquer momento eu me desprendo do CO2, me desprendo do O2. Mas o que acontece quando a hemoglobina se liga a esse gás, ao monóxido de carbono? Ela forma a carboxihemoglobina. E essa carboxihemoglobina, que é esse composto estável, ele vai impedir que ocorra o transporte de gases para as células. E assim, o que é que vai acontecer? As hemácias, né, que estão lá, ó, pegando no pulmão o CO, né, HbCO, o que é que vai acontecer? Ó, vai chegar lá para a célula e não vai dar nada para ela. Então, cadê o oxigênio? Não tem não. Então, ó, célulazinhas aqui, o que acontece com elas? Tudo na deprê aqui, né, galera? Ó. Então, totalmente na deprê, por quê aqui? Porque elas vão começar a morrer. Por falta de quê aqui? Por falta de oxigênio, tá vendo? Então, as células agora não estão mais felizes, por quê? Porque nesse caso, ó, a hemácia não transporta mais oxigênio, só o CO. E aí, ela chega lá e não faz nada, e volta de novo para o pulmão. Então, esse ciclo infinito que vai acontecer, vai ocorrer até essa hemácia morrer, ela ser destruída lá pelo fígado ou pelo baço. Então, o que acontece? Quer dizer que o monóxido ele é um gás asfixiante, porque ele vai provocar um processo que a gente chama de anóxia tecidual. Então, essa anóxia tecidual, ela é exatamente o quê? Quer dizer que as células vão ficar sem oxigênio e vão morrer. E aí ocorre, então, a morte, né, por asfixia quando isso acontece. Então, a queima incompleta, ela vai produzir esse problema, tá certo? Então, quando a pessoa inala, né, determinadas quantidades de monóxido, aí vai ocorrendo uma série de sintomas, como vocês estão vendo aí no quadro, ó. Então, quer dizer que começa, né, com dor de cabeça, depois, né, com sintomas mais sérios, até provocar desmaio, depois entrar em coma e, por fim, a morte. À medida que vai inalando esse CO, né, então as células vão ficando sem oxigênio até morrerem. E assim provocar a morte do indivíduo por asfixia, né, ou anóxia tecidual. Beleza? Bom, então esse foi o sistema ventilatório. Espero que tenham gostado. E valeu, galera! Oi!